Você já se perguntou o que o prazer momentâneo pode custar à sua alma? O que eu vivi vai chocar você. Poucas pessoas falam sobre isso, mas a Bíblia revela algo assustador sobre o destino daqueles que não abandonam os pecados sexuais. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi mergulhada em uma busca insaciável por prazeres carnais. Cada novo rosto, cada nova aventura, parecia prometer a felicidade que eu tanto desejava. Mas tudo o que encontrei foi um vazio ainda maior. Eu me entregava sem pensar, acreditando na mentira de que o prazer sexual instantâneo era liberdade, que a paixão sem compromisso era algo normal, algo que todos faziam. O pecado da fornicação, o adultério emocional, os desejos impuros, tudo parecia tão natural na cultura em que eu vivia, e pouco a pouco, meu coração foi se endurecendo, a minha consciência espiritual foi se apagando. A pornografia, os pensamentos lascivos, as noites de promiscuidade, cada uma dessas práticas abria ainda mais as portas da minha alma para um mundo espiritual sombrio que eu nem sequer sabia que existia. O pecado sexual não era apenas um erro moral, era uma brecha aberta para forças espirituais malignas que se alimentavam da minha rebeldia. Eu achava que controlava a situação, mas estava cada vez mais escravizada. Cada pecado sexual, cada prazer proibido, era como uma corrente invisível que me amarrava ao inferno. Eu ignorava os sinais. A culpa que me consumia depois dos atos impuros, o sentimento constante de solidão, o vazio existencial que nem as noites mais agitadas conseguiam preencher. Tudo isso era o grito da minha alma. Mas eu estava cega, surda, perdida. Ninguém me alertava que os pecados sexuais são portais espirituais perigosos. Ninguém me dizia que a fornicação, o sexo fora do casamento, os pensamentos imorais e a prostituição da alma criam laços demoníacos que nos afastam cada vez mais da presença de Deus. Poucas pregações tocavam nesse assunto. Poucas igrejas falavam claramente sobre o castigo eterno reservado para aqueles que desprezam a santidade do próprio corpo. A luxúria parecia algo tão pequeno, tão inofensivo. Mal sabia eu que, a cada ato de impureza sexual, eu estava cavando o meu próprio abismo. O prazer imediato se tornou o meu ídolo. Minha carne mandava, e meu espírito estava morrendo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu me mostrar o que nenhum prazer terreno poderia esconder para sempre. Em uma noite, enquanto eu buscava mais uma vez me satisfazer, algo sobrenatural aconteceu. Não era mais apenas um sentimento de culpa. Era uma presença diferente. Era como se as trevas que eu carregava dentro de mim começassem a se manifestar ao meu redor. Um frio sobrenatural tomou conta do ambiente, e pela primeira vez, eu senti o peso real dos meus pecados sexuais. Foi aí que tudo começou. Eu era aquela mulher que muitos achavam livre, divertida, sem limites. Mas por trás dos sorrisos fáceis e das noites movimentadas, existia uma alma aprisionada. Desde muito nova, aprendi a buscar no prazer momentâneo uma falsa sensação de aceitação e felicidade. Cada novo relacionamento, cada beijo roubado, cada aventura secreta alimentava meu ego, mas destruía lentamente a minha essência. O pecado sexual era o motor da minha vida. Eu me entregava à fornicação sem culpa, mergulhava em relações passageiras, sem amor, sem compromisso, acreditando que isso era viver de verdade. A luxúria era minha companhia constante, e eu nem percebia o quanto estava espiritualmente morta. Buscava no corpo dos outros aquilo que minha alma clamava: amor verdadeiro, propósito, cura. Mas cada noite terminava com o mesmo sentimento: vazio. Era como se eu estivesse tentando apagar uma sede profunda com água salgada. Quanto mais eu me saciava nos prazeres ilícitos, mais sedenta minha alma ficava. A pornografia, os pensamentos impuros, a busca desenfreada por novas emoções se tornaram normais na minha rotina. Eu zombava da santidade, desprezava os avisos sobre as consequências espirituais dos pecados sexuais, achando que tudo isso era coisa de gente religiosa demais. No fundo, meu coração era um campo de batalha silencioso. Eu vivia sorrindo para o mundo, mas dentro de mim existia um deserto de dor.
Cada ato impuro me afastava ainda mais da presença de Deus. Cada escolha errada me mergulhava em laços espirituais invisíveis, mas devastadores. A fornicação, o adultério emocional, o prazer instantâneo se tornaram armadilhas sutis que aprisionavam a minha alma. E, mesmo percebendo que nada disso preenchia o buraco que havia dentro de mim, eu continuava buscando, acreditando na mentira de que o próximo encontro, o próximo prazer, seria diferente. Mal sabia eu que estava apenas aprofundando minhas raízes no pecado sexual, caminhando rumo a um destino que nem os meus piores pesadelos poderiam descrever. A cada nova noite de prazer, a sensação de vazio crescia de uma forma que eu não conseguia mais esconder. Era como se a cada ato de fornicação, cada beijo sem amor, cada entrega impulsiva a desejos carnais, uma parte da minha alma fosse arrancada e jogada no abismo. O prazer momentâneo prometia alívio, mas entregava apenas desespero. Depois de cada encontro, vinha aquele silêncio pesado, aquela tristeza profunda que eu tentava sufocar com mais festas, mais aventuras, mais pecado sexual. Eu não entendia na época, mas estava espiritualmente morta, separada da presença de Deus. Era como se uma névoa me envolvesse, me afastando da luz, me puxando para lugares cada vez mais escuros dentro de mim mesma. Não importava o quanto eu me entregasse ao prazer instantâneo, nunca era suficiente. Sempre precisava de mais. Era uma sede insaciável alimentada pela luxúria, pelo engano do pecado. Eu sorria para o mundo, mas por dentro chorava sem parar. A pornografia já não era mais um escape, era uma prisão. Os relacionamentos vazios não traziam mais excitação, só um cansaço da alma. A fornicação havia deixado marcas invisíveis no meu espírito, correntes que me aprisionavam em ciclos de culpa e desesperança. Eu tentava me convencer de que estava tudo bem, que era jovem, que tinha tempo para mudar, mas cada dia que passava, a minha alma se afundava ainda mais no lodo do pecado sexual. Era como se algo estivesse morrendo dentro de mim lentamente, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Eu já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Já não sentia sua presença. Era como se a minha busca desenfreada por prazer tivesse construído um muro intransponível entre eu e o Criador. E foi nesse estado de vazio absoluto, de perdição silenciosa, que algo sobrenatural começou a acontecer. Mesmo mergulhada na busca insaciável pelo prazer sexual, os sinais de alerta começaram a surgir. No início, eram apenas pesadelos esporádicos, sonhos estranhos em que eu caía em abismos escuros ou era perseguida por figuras deformadas. Eu acordava assustada, mas logo esquecia, me distraindo com mais uma noite de fornicação, com mais um novo rosto, com mais uma aventura que prometia aliviar a dor que insistia em crescer dentro de mim. À medida que o tempo passava, os pesadelos se tornaram mais frequentes, mais intensos, como se o mundo espiritual estivesse tentando me despertar. Mas eu não queria ouvir. Eu preferia afundar ainda mais no prazer momentâneo, acreditando na mentira de que aquilo era viver. A culpa, antes silenciosa, começou a gritar dentro de mim. Após cada ato de impureza sexual, um peso esmagador tomava conta do meu peito, me fazendo questionar se haveria mesmo algum sentido em tudo aquilo. Mas eu calava essas vozes, mergulhando em mais pecado. A depressão se tornou uma sombra constante. Mesmo rodeada de pessoas, mesmo coberta por carícias vazias, eu me sentia sozinha como nunca. Era uma solidão que não se curava com companhia. Uma angústia espiritual que nenhuma experiência carnal conseguia apagar. A fornicação havia se tornado meu refúgio e minha prisão. Cada pensamento lascivo, cada entrega ao pecado sexual aprofundava a ferida na minha alma. Eu ignorava as lágrimas que caíam sem motivo. Ignorava a sensação constante de que algo muito errado estava acontecendo dentro de mim. Fingindo que era livre, eu me acorrentava ainda mais ao jugo da luxúria. Mal sabia eu que, a cada novo ato impuro, as correntes espirituais ao meu redor se tornavam mais pesadas, mais visíveis no mundo invisível. O alerta de Deus estava em cada lágrima solitária, em cada noite sem paz,
em cada sentimento de vazio após o prazer proibido. Mas meu coração endurecido, dominado pelos pecados sexuais, preferia não enxergar. E foi nesse estado de cegueira espiritual que o inevitável começou a se aproximar. Foi em uma noite aparentemente comum, em meio a mais uma tentativa frustrada de preencher meu vazio com o prazer sexual, que algo começou a mudar. A atmosfera parecia diferente, como se o ambiente ao meu redor tivesse se tornado pesado, opressor. Eu tentava ignorar, tentava focar no prazer momentâneo que sempre busquei através da fornicação, dos encontros casuais, da entrega sem compromisso. Mas havia algo naquela noite que eu não conseguia controlar. Meu corpo tremia, minha mente estava confusa e um medo inexplicável tomou conta de mim. Era como se, de repente, a máscara que eu havia usado por tanto tempo para esconder minha decadência espiritual tivesse caído e eu me vi nua diante da realidade do meu pecado. Não havia mais música alta, nem companhia, nem excitação capaz de abafar o grito que minha alma dava naquele momento. A luxúria, que sempre havia me seduzido, agora parecia me devorar viva. Deitada, tentando me convencer de que era apenas cansaço, comecei a sentir uma pressão sobrenatural no meu peito. Era uma sensação sufocante, como se todas as escolhas impuras que eu havia feito estivessem agora pesando sobre mim de uma vez só. A pornografia, os pensamentos impuros, a fornicação desenfreada, os pecados sexuais que eu tanto normalizei, pareciam formar uma corrente espiritual que me arrastava para um lugar onde eu não queria ir. Meus olhos estavam abertos, mas era como se eu estivesse em outro lugar, entre este mundo e algo muito mais sombrio. Eu não sabia o que era, mas dentro de mim algo gritava. Aquilo não era normal. Era um chamado, um alerta, uma experiência que jamais poderia ser explicada apenas pela lógica humana. Em meio ao desespero, senti como se uma mão invisível me puxasse para fora da realidade que eu conhecia. O chão parecia desaparecer. As paredes em volta sumiram, e eu sabia, com uma certeza que cortava minha alma, que aquela experiência não era fruto da minha mente cansada. Era real. Era espiritual. Era o início de algo que mudaria minha vida para sempre. Em poucos segundos, eu fui arrancada daquilo que conhecia como realidade e levada em espírito para um lugar que nenhuma palavra humana poderia descrever completamente. O que vi, senti e vivi não foi um sonho, não foi imaginação, foi tão real quanto o ar que eu respiro. Eu me vi diante de um abismo imenso, uma escuridão tão profunda que parecia ter peso. O calor era insuportável, um fogo que não queimava a carne, mas consumia a alma. O cheiro de enxofre, a atmosfera de desespero, os gritos incessantes, tudo era aterrador. O inferno era real, e eu estava ali, vendo com meus próprios olhos o resultado das minhas escolhas de impureza, fornicação e luxúria. Cada pecado sexual que parecia inofensivo na terra, agora se revelava como correntes espirituais que arrastavam as almas para aquele lugar de tormento eterno. Vi multidões de almas presas, se contorcendo em agonia, aprisionadas em vales sombrios. O sofrimento era interminável. Não havia trégua, não havia descanso. Apenas o peso esmagador da separação total de Deus. Vi demônios horríveis, seres deformados, zombando das almas que um dia acreditaram que o prazer momentâneo não teria consequências. Cada gemido de dor era como uma faca atravessando o meu espírito. Entendi, sem que ninguém precisasse me explicar, que muitos daqueles que eu via haviam sido, como eu, escravos da pornografia, da fornicação, do pecado sexual escondido e negligenciado. Eu tentava gritar, tentava correr, mas não havia para onde fugir. A sensação de vazio espiritual que me acompanhava na terra era agora ampliada 1000 vezes, transformada em terror absoluto. E mesmo sem ouvir uma voz audível, eu sabia que aquele era o destino reservado para todos que desprezam a santidade de Deus, trocando-a pelos prazeres passageiros da carne. Meu espírito chorava em um desespero que palavras não alcançam.
E eu sabia que aquela era apenas a primeira visão do que estava prestes a me ser revelado. Fui levada para um vale específico, onde o horror era ainda mais profundo. Era o Vale dos Pecados Sexuais. A paisagem era desoladora, coberta por um fogo que não consumia, mas torturava sem descanso. Ali, vi almas sendo castigadas de formas que pareciam refletir a natureza dos seus pecados. Cada grito, cada gemido, era carregado de arrependimento tardio. Vi homens e mulheres que viveram na fornicação sendo arrastados por correntes flamejantes, enquanto clamavam por misericórdia. Suas bocas, que um dia proferiram palavras de sedução, agora só sabiam clamar em vão. Vi aqueles que viveram na pornografia, seus olhos completamente consumidos por chamas, como se os mesmos olhos que buscaram a impureza na terra fossem agora instrumentos de seu próprio tormento eterno. Havia também os adúlteros, acorrentados lado a lado, forçados a reviver suas traições repetidamente sob zombarias demoníacas. Cada lembrança de seus atos impuros vinha como punhaladas incessantes, sem descanso, sem alívio. Mais adiante, vi jovens que viveram entregues à luxúria, devorados por vermes espirituais, seus corpos espirituais sendo corroídos lentamente, simbolizando como permitiram que seus desejos carnais destruíssem suas almas. O cheiro de morte, a sensação de desespero e as trevas que cobriam aquele lugar eram indescritíveis. Vi ainda almas que, em vida, estimularam fantasias impuras, consumindo pornografia e se entregando à masturbação, sendo atormentadas por demônios que se alimentavam de seus pensamentos distorcidos. A cada passo, entendia que o pecado sexual não é um erro pequeno, é uma rebelião direta contra a santidade de Deus, e o preço é alto, eterno, irreversível. Meu espírito tremia diante da justiça divina que eu presenciava. Tudo o que eu julgava insignificante, as noites de fornicação, os olhares de desejo, as paixões proibidas, ali se transformavam em correntes, grilhões e condenação. Mas o que eu ainda não sabia era que haveria algo ainda mais profundo, uma revelação que mudaria completamente a maneira como eu enxergava a gravidade do pecado. Enquanto observava aquele cenário de dor indescritível, algo começou a mudar ao meu redor. No meio das trevas, uma luz intensa surgiu, tão pura que minhas forças pareciam se esvair diante dela. No centro dessa luz, uma presença majestosa, cheia de autoridade e compaixão, se aproximou. Eu sabia, sem ninguém precisar dizer, que era Jesus. Seu olhar era firme, mas cheio de uma dor profunda, como quem vê filhos se destruindo pelo engano do pecado sexual. Sem mover os lábios, mas falando direto ao meu espírito, ele me disse: "Vá e avise que o prazer momentâneo pode custar a eternidade." Cada palavra era como uma espada atravessando minha alma. Eu entendi naquele instante que minha vida inteira havia sido construída sobre areia movediça, que minha busca incessante pela fornicação, pela luxúria, pelos prazeres proibidos não era liberdade, mas sim uma condenação disfarçada. Jesus me fez ver que o pecado sexual não é apenas uma escolha errada, mas um pacto silencioso com a perdição. Cada ato de impureza, cada pensamento impuro, cada entrega ao prazer desenfreado era uma assinatura de rejeição à vida eterna. A misericórdia dele era grande, mas o tempo de arrependimento não era infinito. A advertência era clara. Os fornicadores, os adúlteros, os impuros de coração não herdariam o reino de Deus. Sua voz, tão cheia de amor e ao mesmo tempo carregada de urgência, ecoava dentro de mim como um clamor para despertar, para sair daquele caminho de morte antes que fosse tarde demais. Meu espírito tremia de temor e reverência, pois eu sabia que aquela mensagem não era apenas para mim, mas para todos que, como eu, estavam seduzidos pelo prazer passageiro, sem entender o preço espiritual que estavam pagando. E naquele momento, compreendi que minha missão estava apenas começando. Quando dei por mim, estava de volta ao meu quarto, mas nada mais parecia o mesmo. Meu corpo tremia, meu espírito chorava, e um peso invisível tomava conta do ambiente. Eu sabia que havia presenciado uma realidade espiritual que poucos conhecem, e aquilo exigia uma resposta imediata.
Não havia mais espaço para ignorar os sinais, nem para brincar com a graça de Deus. Aquele contato com o horror reservado para os que se entregam aos pecados sexuais gravou em minha alma uma urgência que eu jamais poderia apagar. Em choque, caí de joelhos, rasgada por dentro, sem forças para resistir ao clamor do arrependimento. As lágrimas desciam sem controle, e cada lágrima parecia lavar a sujeira espiritual que eu havia acumulado anos após anos de fornicação, luxúria, pensamentos impuros e entrega ao prazer momentâneo. Ali, prostrada, confessei um a um meus pecados sexuais diante de Deus. Reconheci a minha imundície, minha arrogância, minha rebeldia silenciosa. Pedi que Jesus quebrasse cada corrente invisível que me amarrava à prostituição espiritual, que purificasse minha alma da contaminação da pornografia, da fornicação, do adultério emocional que haviam me afastado tanto dele. Era um arrependimento genuíno, não mais baseado no medo da condenação, mas em uma dor profunda de ter ferido o coração de um Deus santo e justo. Uma transformação começou naquele momento. Senti uma presença suave, diferente de tudo que já havia experimentado antes, envolvendo o meu espírito cansado. Era o amor de Deus me restaurando. Era o Espírito Santo me chamando para uma nova vida, longe do pecado sexual, longe da imoralidade que tantas vezes eu havia justificado. Algo dentro de mim mudou radicalmente. Eu sabia que não podia guardar aquela experiência apenas para mim. A missão que Jesus havia me confiado ardia dentro do meu peito. Alertar o máximo de pessoas possível. Mostrar a verdade que poucos têm coragem de falar. Expor o engano do prazer instantâneo. Revelar o preço altíssimo que se paga quando se despreza a santidade de Deus. Meu propósito agora era claro, e eu não poderia mais voltar atrás. O que você escolherá? O prazer de alguns minutos ou a sua salvação eterna? Se essa história tocou o seu coração e abriu os seus olhos para a gravidade do pecado sexual, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar a sua vida. Se você chegou até aqui, comente: "Eu quero ser livre do pecado sexual", aqui nos comentários para selar publicamente o seu desejo de viver em santidade. O seu comentário pode ser o primeiro passo para a sua libertação espiritual. Não esqueça de deixar o seu like se essa mensagem falou com você de alguma forma. Isso ajuda a levar essa verdade a mais pessoas que também precisam ouvir. E não saia sem assistir o próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela, porque ele vai te revelar verdades ainda mais profundas sobre a batalha espiritual que envolve os pecados sexuais.